bem-vindos ao canal Arte de Despertar. Voltando com alguns vídeos depois de um certo tempo, né? Vou tentar colocar mais vídeos no ar dentro do possível, né? Então, um dos assuntos que eu queria tratar há tempo é de um autor que eu gosto muito, né? E que me ajudou muito e me inspirou muito em alguma fase da minha vida, sei lá, quando eu era adolescente, eu devorava livros, né? O nome desse autor se chama Carlos Castaneda. Então vou tentar dar um resumo assim do que é a vida desse autor, como ele montou suas histórias e falar um pouco das obras dele, né? Bom, Carlos Castaneda, ele nasceu em 1925, né? E ele era um estudante de antropologia, né? Até hoje não se sabe a nacionalidade dele, né? Uns dizem que ele era um brasileiro, né? Outros dizem que ele era um peruano da cidade de Cajamarca, né? Mas o que se sabe é que, independente da origem dele, né? Ele se naturalizou americano ainda quando era jovem, né? Foi morar nos Estados Unidos, mas a origem dele, ao meu ver, deve ser peruana, pelas características fisiológicas dele, físicas, né? Fisionomia, tudo isso, né? Ele era um estudante de antropologia na Universidade da Califórnia, Los Angeles, né? Isso foi na época de 1960, né? E o professor dele, na tese de doutorado, pediu na tese de doutorado de Carlos Castaneda que ele fizesse uma obra relacionada à antropologia, a plantas medicinais, a xamanismo, a nativismo americano, né? E também ele disse para ele que se ele entrevistasse um índio de verdade para acrescentar na tese de doutorado dele, ele seria aprovado. Então o que Carlos Castaneda fez? Pegou o Fuca dele, né? E foi para Nogales, né, que é no México, né? É quase uma região fronteiriça do estado da Califórnia, do deserto da Califórnia, entrando no México. Então lá ele se informou com várias pessoas e disseram para ele que ele encontraria esse índio chamado Dom Juan Matos, né? E aí entrevistou ele, encontrou ele numa rodoviária, né? Marcou o encontro e começou a conversar com ele. E ficou fascinado com o conhecimento que esse índio tinha. E ao mesmo tempo, quando estava tudo indo bem, chega o ônibus do índio e ele disse: olha, estou indo embora, tenho que pegar o meu ônibus. Ele entrou no ônibus e foi embora. Castaneda volta para a Califórnia com um princípio de entrevista, mas ao mesmo tempo muito intrigado com o magnetismo e tudo que ele ouviu daquele índio, que, aparentando ser uma pessoa extremamente iletrada, sabia muita coisa sobre cultura indígena, antropologia, arqueologia, e ao mesmo tempo tinha uma fala que era enigmática e impactante. Decidiu ir atrás dele, voltou a encontrá-lo, né? E aí o próprio Castaneda, né, o inicia através de algumas plantas alucinógenas, né, nessa busca espiritual. A princípio, o Castaneda ele só queria ouvir os relatos e assistir. Porém, Dom Juan Matos disse que para ele conhecer a cultura indígena, ele tinha que tomar o peyote. Peyote é um cactus alucinógeno, né? No deserto do México, do Arizona, e algumas regiões áridas tem. E ele tomando esse peyote, ele ia poder entender melhor o que era o mundo de Dom Juan Matos. Bom, o Carlos Castaneda tinha um enorme medo das plantas alucinógenas, né? Mesmo que seja uma época nos anos 60 para 70, onde tinha a Guerra do Vietnã, a Revolução Cultural, os movimentos dos hippies, né? A época da libertação do lado racional e formal de todas as pessoas, que influenciou enormemente toda a humanidade, né? Ele tinha muito medo das plantas alucinógenas, né? Mesmo assim, ele tomou, né? E assim ele ficou num aprendizado, indo e vindo, se encontrando com Dom Juan Matos, da Califórnia para o deserto de Oaxaca, que era no México, que era onde morava o Dom Juan Matos,
durante 4 anos houve o aprendizado dele, né? E na primeira vez que ele tomou o peyote, né, ele descreveu que viu o peyote, porque pros nativos, pro xamanismo e para a cultura dos toltecas, que era a origem do Dom Juan Matos, mesmo que ele fosse um índio Yaqui, mas era descendente dos toltecas, todas as plantas, toda a natureza e todos os seres têm um espírito, inclusive as plantas. Carlos Castaneda descreveu que ele viu o peyote como o espírito de um grande cão. O Dom Juan decidiu que naquele momento Carlos Castaneda seria seu aprendiz. Porém, Carlos Castaneda era uma pessoa vindo da faculdade, catedrático, né, fazendo doutorado e pós-graduação. Ele era tão racional, mas tão racional e enrijecido, que isso ele ficou sabendo depois, né, que o Dom Juan Matos usava as plantas alucinógenas para tirá-lo do mundo comum, do mundo ordinário que ele vivia, pois ele não compreenderia o que seria a cultura xamânica se não quebrasse esse padrão. E ele usava drogas naturais que fazia a expansão da consciência de Carlos Castaneda, abria os campos de percepção, e ele começava a ver, sentir e ouvir muitas coisas que ele não compreenderia no mundo comum. Após 4 anos, ele tirou as plantas alucinógenas de Carlos, né, das várias experiências que ele fez com ele no deserto ou na casa de Dom Juan Matos. Ele tirou as plantas alucinógenas e Carlos Castaneda começou a ter as mesmas percepções que ele tinha quando ele tomava os alucinógenos, porém ele passou a tê-los sem tomar nenhum alucinógeno. Isso o deixou muito assustado, né? E ele voltou para a Califórnia, né? Isso foi em 1965. Né? E nessa fase é que ele procurou anotar todo esse conhecimento que ele adquiriu em 4 anos, né? E decidiu publicar, né, a sua tese de doutorado, que se chamava Os Ensinamentos de Dom Juan, que infelizmente no Brasil deram o título de A Erva do Diabo, né, o que foi algo muito mal escolhido, né? Isso aqui afastou muitos leitores de um excelente livro, infelizmente só por causa do título, né? Nessa época, por que Dom Juan Matos fez? Depois ele explica isso na continuação do seu aprendizado. Ele fez isso justamente para que Carlos Castaneda baixasse toda a guarda, todas as suas defesas e toda a sua visão do que era o mundo racional e real para ele. Porém, quando ele tirou as drogas dele, ele continuou vendo todo esse mundo fantástico de Dom Juan, e ele descobriu que existia uma realidade paralela, existiam mundos mágicos, existiam outras dimensões, né? E aí ele iniciou o aprendizado dele, continuou escrevendo vários livros. Com a publicação do seu primeiro livro em 1968, ele virou um milionário, virou um best-seller do dia para a noite, né? Porém nunca abandonou o conhecimento com Dom Juan Matos, né? E aí escreveu uma série de mais livros, né? Ao todo são 12 livros que ele publicou. Depois eu vou enumerar cada um deles por ordem cronológica, né, de lançamento, né? Bom, as obras de Castaneda falam, é uma mistura de antropologia, parapsicologia, alquimia, filosofia budista. Quem conhece um pouco de budismo e lê alguma coisa identificará muito do budismo nos conhecimentos dele, né? Cultura indígena, principalmente do México, e uma grande dose de boa ficção que ele foi capaz de escrever, né? Os estados alterados de consciência que Carlos passava eram fenômenos muito interessantes, pois ele dizia que tinha e adquiria a propriedade de voar, de saltar de uma montanha para outra, de se deslocar com alta velocidade, né? E ele afirma que após essas experiências ele continuava fazendo isso e tendo percepção desses mundos, estando em plena consciência. É como se as percepções dele se abrissem enormemente e seus campos vibracionais pudessem se desenvolver e perceber outras realidades. Muitas pessoas questionam se realmente era real isso que o Carlos Castaneda escreveu,
ou fazia parte de uma boa ficção que ele criou, né? Eu respondo que não importa se era real ou não, né? Eu acho que o que ele criou foi uma realidade fantástica, né? Que cada vez que você cria uma realidade e acredita nela, ela passa a existir. E eu pergunto, a sua realidade existe para você? Ela é real? Cria a sua realidade. Carlos Castaneda criou o mundo dele, né? Não importa se é um mundo existente ou não, porém na concepção dele e hoje na física quântica, nós já sabemos que nós criamos nossa realidade, nós criamos esse futuro, nós nos conectamos com tudo que já existe, e dizem que tudo já existe, né? Basta você se conectar com os canais certos para ver que isso pode ser real, né? Alguns escritores, né, colocam também que as histórias chegam a nós quando você está pronto, né? E parafraseando um pouco os antigos xamãs, né, eles diziam que nada ocorre até que você sonhe, né? Por isso a importância dos sonhos, né, de você buscar e acreditar na sua realidade. Lembremos também, pessoal, que nós todos somos seres multidimensionais que vivemos em uma realidade tridimensional. Essa realidade tridimensional, ela é o mundo que nós estamos vendo, mas ela é extremamente limitante, porque o tridimensional nos sujeita a algo chamado ego. Por que eu digo isso? Porque o ego é aquilo que você diz sobre você, que você acha que você é, ou que você acha que sabe alguma coisa e trata isso como a sua realidade e luta ferrenhamente para demonstrar a si e ao mundo que você está certo. Mas certo em quê? Em que realidade você baseou a sua certeza? Na sua realidade de hoje? De correria do dia a dia, trabalhar que nem cão para pagar contas, impostos, correr de um lado para o outro, juntar dinheiro para adquirir as últimas novidades e comprar tudo que aparece na TV e na mídia, como se isso você não tivesse acesso, você seria a pessoa mais incapaz, fracassada e infeliz do mundo. Se esses são os valores que você acredita, não é o que eu acredito. E os livros de Carlos Castaneda, quando eu tinha 15, 16 anos, que eu li os 12 livros, né, inclusive como um fanático, né, que isso foi impactante na minha vida, eu resumi todos os livros de Castaneda, os melhores trechos, nesse tomo escrito à mão aqui, pessoal. Aqui tem todas as melhores trechos dos ensinamentos de Dom Juan Matos a Carlos Castaneda nos seus 12 livros. Isso aqui por um bom tempo foi minha Bíblia e foi minha orientação para muitas coisas da minha vida. Então, o Dom Juan Matos dizia que existiam dois mundos, o mundo do tonal e o mundo do nagual, né? O mundo do tonal, na cultura tolteca, é um mundo comum, é um mundo ordinário, que para nós escritores nós chamamos de um mundo comum, certo? E o mundo do nagual, na cultura tolteca, é uma outra realidade, uma outra dimensão, uma realidade mágica que existe, ela é real, porém ela não pode ser percebida com os olhos comuns de quem vive no mundo tonal ou no mundo comum. Para isso você tem que dar um salto na sua percepção. Esse salto na sua percepção, no caso de Carlos Castaneda, foi causado pelas plantas alucinógenas, certo? Porém você não precisa disso, né? O próprio autor explica isso no livro, onde se nós cairmos em práticas interiores, em culturas ancestrais do Oriente e antigas culturas, há enormes práticas para aumentar e abrir todas as suas percepções, para que você entre no mundo do nagual. Carlos Castaneda, depois de um bom tempo, ele passou a ser chamado de o nagual. O nagual é aquele que traz a liberdade, aquele que te mostra como você se liberta do mundo tonal para entrar no mundo do nagual, um mundo de uma outra realidade muito mais profunda, muito mais verdadeira. Podemos fazer uma analogia também com o budismo, né? Onde os antigos culturas indianas, que tratam o nosso planeta como Maia, Maia quer dizer
o planeta das ilusões. Devemos nos libertar de todas as ilusões. Para isso, temos que entrar numa jornada interior e descobrir nossa natureza espiritual. Se você não descobrir sua natureza espiritual, pessoal, você vai ter uma vida tridimensional, limitada, apegada e com muito sofrimento. Como você faz isso? Começando com o primeiro passo. Confúcio já dizia, a jornada de 1000 passos começa com o primeiro passo. Eu comecei isso há muito tempo atrás, você pode começar isso ontem, hoje ou amanhã, mas eu sugiro que comece hoje, certo? Falando mais um pouquinho aqui, tá, pessoal? Eu vou falar um pouquinho das obras de Castaneda, tá? De uma maneira bem simples e resumida, tá? O primeiro livro dele se chama A Erva do Diabo. O título original se chama Os Ensinamentos de Dom Juan. Mas no Brasil lançaram como A Erva do Diabo, né? Um título muito infeliz, né? Porque eu me lembro que algumas pessoas me pediam o livro emprestado de Castaneda, me pediam qual era o primeiro livro, que eu falava muito desse livro na época, né? E eu dizia, o primeiro livro se chama A Erva do Diabo. Muitas pessoas diziam assim, não quero esse livro emprestado, né? Não quero esse livro, né? Só que o próprio Dom Juan Matos coloca que ele tratava muito da filosofia dos guerreiros, né? Que é uma linha xamânica, né? Então ele dizia sempre assim que o primeiro inimigo de todo guerreiro é o medo, né? Nós só temos medo do que é desconhecido. No momento que você passa a conhecê-lo, o medo desaparece. Então muitas pessoas que me pediam esse livro quando eu tinha 15, 16 anos, eles paravam e não queriam ler o livro por causa desse título. Então eles foram vencidos pelo seu primeiro inimigo, chamado medo. A outra fase, pessoal, que o Dom Juan coloca, que o segundo inimigo de todo guerreiro, né, depois que ele superou o medo, e ele já não tem medo de muitas coisas, o segundo inimigo do guerreiro é o conhecimento. Por que ele dizia isso? Porque quando ele não tem medo, ele conhece muitas coisas, ele assimila muitas coisas, ele passa a ser um ser destemido. Porém, o conhecimento também é uma ilusão, pois no momento que ele acha que sabe tudo, ele está derrotado, pois aí vem todas as coisas do ego, da vaidade, da prepotência, da arrogância, todas as coisas que afastam as pessoas da verdadeira essência de tudo. Então, no momento que ele acha que tem o conhecimento de um assunto, ele foi derrotado pelo seu segundo inimigo, que é o conhecimento, né? Então, só fazendo uma analogia, tá, pessoal? Então, esse livro aqui, tá, pessoal, foi lançado, tá? A Erva do Diabo, o primeiro livro de Carlos Castaneda, em 1968, certo? Depois vem o livro Uma Estranha Realidade, de 1971. Depois vem o livro Viagem a Ixtlan, lançado em 1974. Depois vem o livro O Segundo Anel do Poder, ou O Segundo Círculo do Poder, lançado em 1977. Depois vem um livro que eu tinha, é lógico, mas devo ter emprestado, e normalmente quando a gente empresta, algumas pessoas se esquecem de devolver os livros, né? Chamado O Presente da Águia. Vou colocar a capinha dele aqui para vocês verem, lançado em 1981. Depois vem O Fogo Interior, 1984. Deixa eu ver o que mais tem na ordem aqui que eu não tenho de cabeça, deixa eu acompanhar aqui. Depois vem O Poder do Silêncio, um livro fantástico também, em 1987.
Depois vem A Arte de Sonhar, um livro de 1993. Sim, tem esse aqui. O Lado Ativo do Infinito, lançado em 1998. Este aqui é o penúltimo livro dele, chamado Passes Mágicos, né? Onde ele explica um pouco a técnica dos antigos xamãs, ritualística e de danças, uma mistura de exercícios com um pouco de arte marcial e respiração, que tem a ver para você trazer centramento, né? Ou Tensegrity é o termo que ele determinou. Mas quem estuda as culturas antigas do Oriente sabe que nós estamos falando do centramento, princípio marcial das antigas artes marciais da China, do Japão, do Tibete, tudo isso. Um dia eu vou falar um pouco mais sobre esses princípios de centramento dentro das artes marciais aplicados na vida de vocês para atingir objetivos. E o último livro dele se chama A Roda do Tempo, que eu estou mostrando aqui também. Emprestei e sumiu, não me lembro para quem foi. A Roda do Tempo, lançado no ano 2000. No mundo de Castaneda tem vários personagens, tá, pessoal? Vou falar um pouco dos personagens. Dom Juan Matos é o xamã Yak, né, que ensinou, trouxe ele todo esse conhecimento. Depois tem Dom Genaro, que era um outro bruxo ou feiticeiro ou xamã, que o ajudou muito nessa jornada. O Carlos tinha um grupo de guerreiros, de feiticeiros, que aprendia com ele as técnicas e o conhecimento com Dom Juan e Dom Genaro. O grupo do Nagual, que era um outro ser fascinante. Dona Soledade, um outro personagem fora de série. E a bruxa Catalina, que era a inimiga mortal de Carlos, onde ele tinha que superar desafios de vida ou morte enfrentando essa feiticeira poderosa, né? Ele falava de várias realidades, né? Os espíritos das plantas, dos animais, do jaguar, do corvo, do coiote, né? Qual é o ato do homem entrar no deserto e aprender com o deserto, sendo que o deserto pode ser mortal? Ele dizia algo muito simples: se você estiver em harmonia com você, você tem o primeiro passo para ter harmonia com o deserto. Se estiver em harmonia com o deserto e tiver conhecimento e não tiver medo, o deserto poderá ser o paraíso, pois você se funde a ele e passa a ser parte desse ecossistema que é vivo, pulsante, tem regras, leis e exige respeito para ser respeitado. Infelizmente é o que não vemos hoje em todo o planeta, onde tudo está sendo destruído em nome de algo chamado poder, dinheiro, ganância, tudo isso. Tudo isso não é negativo, porém, quando as pessoas perdem o controle do que elas desejam, isso poderá ser a sua fonte de destruição. Outra coisa que ele usava muito, além do peyote, que é um botão de uma flor que dá num cactus do deserto do México, que era um dos alucinógenos que ele tinha aqui. Ele era secado, à sombra, e depois ele podia ser mascado. A essência disso produzia certos efeitos. Tinha alguns cogumelos que ele usava, e ele também usava o mescalito, né? Que é uma espécie de raiz semelhante ao nosso ayahuasca daqui, que também causa vários efeitos, tá? E o mais importante nos livros de Castaneda, eu acredito que sejam todos os conceitos que ele trouxe e que ele abordou, certo, pessoal? Então ele falava de bruxaria, xamanismo, mas não aquele lado negativo que as pessoas estão acostumadas. Quando a gente fala desses termos, xamanismo, são artes antigas da terra, de antigos povos, antigas culturas, pessoal. E esses povos chegaram onde chegaram e tiveram uma cultura fantástica, porque eles tinham um princípio xamânico, onde eles aprendiam com a natureza. E eles sabiam que todas as coisas da natureza tinham espírito, tinham energia, e se comunicavam com isso. Ele fala muito dos guerreiros, e ele separa os guerreiros entre sonhadores, caçadores e espreitadores. Ele fala muito também sobre o poder pessoal, que é o ato de todo homem manter sua energia e usá-la para atingir seus objetivos. E hoje em dia o que nós vemos é um monte de pessoas dispersas, fracas,
sem energia, sem força, pessoal. Tanto é que qualquer coisa afeta as pessoas. Só tem quem tem poder pessoal e desenvolve isso, porque isso tem que ser trabalhado, adquirido e armazenado, pode atingir qualquer objetivo. É o que ele fala muito. Ele fala muito também do desapego, pessoal, que é um dos princípios maiores do budismo criado por Siddhartha Gautama, né? Onde ele diz que, vamos falar rapidamente assim, o sofrimento existe e ele é inerente às 4 nobres verdades de Buda, né? Siddhartha Gautama Buda. O sofrimento existe e ele é inerente a todos os seres vivos. Isso é um fato. Você vai sofrer quando se acidenta, quando tem doença, quando tem falta de dinheiro, quando perde um ente querido, quando se preocupa com N coisas, quando a natureza destrói sua casa. Tudo isso é sofrimento, faz parte do ser humano, certo? Mas ele tinha a segunda nobre verdade dele, que ele dizia que todo sofrimento vem da ignorância. Ignorância é da nossa natureza espiritual, pois a nossa natureza, como nos afastamos da nossa natureza espiritual, faz com que nós tenhamos apego a todas as coisas. E aqui entra o que Castaneda fala, e que Dom Juan fala toda hora. Ele ensinou ele a se desapegar de tudo. Isso era o principal. Lendo o livro vocês vão entender. Falava de impecabilidade, que todo guerreiro tem que ser impecável com seus atos, com as suas palavras, né? Quando você for impecável com a palavra, use palavras boas. Se você usar palavras ruins, você não é impecável. Se você tiver atos ruins, você não está praticando a impecabilidade. Se tiver atos bons, você está sendo impecável com atos. Isso gera o poder pessoal interior que Dom Juan Matos procurou passar para Carlos Castaneda. A importância pessoal também ele achava uma coisa ridícula, onde ele procurava demonstrar a Carlos Castaneda que ele tinha que perder sua importância pessoal. Ele tinha que ficar imune a vaidades, a apegos, a elogios, a ofensas. Tudo isso é ser uma pessoa impecável, é ser uma pessoa que perdeu sua importância pessoal. Falou do mundo nagual e tonal, que eu já falei. Falou de aceitar as coisas, né? A maioria das pessoas entra em conflito consigo, com o mundo, porque não aceita. É lógico, você não vai aceitar nenhum ato agressivo, você vai se defender, seja verbal ou fisicamente. Mas às vezes, muitas situações mais simples e comuns, as pessoas não aceitam de jeito nenhum e brigam com o mundo. Isso é o caos, né? Isso faz você perder poder pessoal e energia. Falava das linhas do mundo, né, pessoal? O mundo é preenchido de energias, de filamentos de energias, as pessoas, os animais, as plantas. Você deve ver isso, deve procurar ver, sentir e interagir com isso. Os ovos luminosos, que é o campo de energia, Castaneda e Dom Juan já falava para ele. Isso que estão comentando hoje, que nós temos um campo vibracional que forma um ovo luminoso, que é a nossa aura. Isso é visto no livro em várias passagens que eles demonstram isso, né? Falava dos toltecas, objetos de poder também, que eram muito importantes nessa caminhada espiritual dentro da linha xamânica. Ele também colocou algumas coisas interessantes, como parar o diálogo interno. Essa é uma das coisas mais importantes. Ou seja, ele está falando de meditação. Se você consegue parar o diálogo interno, fazer com que sua mente não pule de pensamento em pensamento, como um macaco louco, por milhares de pensamentos, se você fizer isso com que o intervalo seja maior de diálogos internos, você terá espaços vazios. Aí você poderá estar em um estado quase de meditação. Se você parar o diálogo interno, você começará a ver o mundo como ele é realmente, o mundo de energias, as outras realidades. Enquanto você estiver falando internamente com seus conceitos, seus preconceitos, suas conclusões e maneiras de ver o mundo, onde é uma grande confusão de conceitos e você luta contra você ou contra pessoas imaginárias ou dá respostas a pessoas que você falou uma semana atrás e fica respondendo mentalmente ou imaginando situações irreais, você está em sérios apuros, dizia Dom Juan, né? Falava do intento, a vontade de fazer a coisa, o não fazer. É o princípio oriental também do Wu Wei, o ação sem ação.
quando você quiser realmente atingir alguma coisa, você deve fazer aquela coisa, mas sem aquela ansiedade e aquela energia tensa de que aquilo deve e tem que acontecer. Esse ato de não fazer, pessoal, o deixa desprendido e a sua energia não é deturpada para atingir o seu objetivo. E ele falava muito que o Carlos Castaneda tinha isso, era a luta constante dele de matar o ego de Carlos Castaneda. Então ele o colocava em situações perigosas de vida e morte e ao mesmo tempo se divertia muito com o pavor e com as situações que Carlos Castaneda era colocado. E ele ficava muito bravo, irritado com o índio Juan Matos. E o índio se divertia muito. E ao mesmo tempo ele aprendeu a rir da sua incapacidade e da sua limitação por levar tudo muito a sério na vida dele. Pois ele ficava bravo com qualquer coisa, pessoal. Então esse é um resuminho, tá, pessoal, do que eu abordei sobre a história de Carlos Castaneda, um pouco só obra. Bom, pessoal, agora só para completar, eu vou pegar alguns trechos de vários que tem assim alguns trechos que eu acho importante para vocês terem. Vou ler aqui porque eu não lembro de todos, né? Impossível, eu quero ler literalmente assim pequenas passagens de alguns trechos de alguns dos livros dele, tá? Onde tem a essência do ensinamento do índio Yaqui, Dom Juan Matos, para Carlos Castaneda, né? Então, pessoal, esse velho índio, bruxo índio, né? Ele mostra um caminho para enxergar a essência de todas as coisas, né? Para perceber além da aparência, sem julgamentos morais ou preconceitos, né? Se ele conseguir, ou seja, se Carlos conseguir esse intento, essa façanha, ele se tornará um homem de conhecimento. Ou seja, o que é um homem de conhecimento? É a pessoa que derrota todos os seus medos e domina todas as suas vontades. Assim ele pode seguir livre e desprendido pelo mundo ou por uma realidade diferente do mundo comum, corriqueiro e ordinário, em que as pessoas estão aprisionadas como escravos, perdendo energia, alegria, saúde e paz. Aqui um trechinho bem interessante, pessoal, que eu vou ler, que é fantástico, né? São pequenas passagens que têm um profundo conhecimento. Dom Juan Matos dizia: para mim não há vitória, nem derrota, nem vazio. Tudo está cheio até a borda. Tudo é igual. A minha luta valeu a pena. A fim de se tornar um homem de conhecimento, a pessoa tem de ser um guerreiro, não uma criança choramingas. É preciso lutar sem desistir, sem reclamar, nem hesitar, até poder ver. O ver que ele se refere é ver a profundidade e a essência das coisas, não a superficialidade. Até poder ver só para compreender então que nada importa. Esse trecho foi tirado do livro Uma Estranha Realidade, da página 86. Bom, pessoal, quem foi esse enigmático índio chamado Dom Juan Matos? Muitos dizem que ele nunca existiu, né? Que foi uma criação da mente fértil de Carlos Castaneda. Muitos também dizem que ele pode ter conhecido vários índios xamânicos durante suas pesquisas e suas idas ao México, ao deserto. Ele morou lá por um longo tempo para ter contato com essas culturas, e a mescla de todos esses xamãs, ele criou o Dom Juan Matos. E outros dizem que realmente Dom Juan Matos existiu. Há relatos de que esse índio existiu depois que Castaneda morreu, foram pesquisar, porém não há vestígios dele, né? Pois num dos livros de Carlos Castaneda há um momento em que Dom Juan desaparece, ou seja, ele foi absorvido pelo infinito. E nesse momento fica somente Carlos Castaneda, o novo Nagual, junto com um grupo de guerreiros que seguem essa linha mística e xamânica. Dom Juan Matos é o pseudônimo desse índio mexicano, né, que guiou Castaneda, e que viveu em vários lugares e era adepto de uma linhagem conhecida como nagualismo ou toltequismo, uma tradição xamânica de centenas de anos do México e da América Central, né? Quando a gente fala de culturas na América Central, nós temos que falar, todo mundo conhece, mas os Incas é no Peru, tá, pessoal? Não vamos confundir. Temos que falar na América Central relacionada aos
maias e aos astecas. Porém, a cronologia é essa. Existiam várias culturas indígenas anterior aos astecas, né? Havia os zapotecas, os toltecas, os olmecas, os astecas, os maias, e assim são várias ordens, tá, pessoal? Volto a dizer, a cultura incaica pertenceu ao Peru e a parte da Bolívia, tá, pessoal? Não vamos confundir, porém eles têm uma mesma raiz, que é da América Central e parte da América do Sul. Muitos dos ensinamentos de Dom Juan, tá, pessoal, remontam uma cultura de 2.000 a 3.000 anos atrás, tá, pessoal? Onde 5 séculos, tá, pessoal, de perseguição aos cultos dos povos chamados pré-colombianos pelos colonizadores europeus, na sua maioria católicos, que transformavam os ritos toltecas em uma subcultura desprezada pela elite local, né? Porém, isso foi há 500 anos atrás, 400, 300. Né? Hoje estão resgatando realmente a cultura e a riqueza desses povos pré-colombianos. E não podemos esquecer também, pessoal, que nós temos uma cultura vasta também com os nossos indígenas, que infelizmente foram deixados de lado por todo mundo, pelos governos, pela população, pelos latifundiários, né? E infelizmente essa cultura está se perdendo. Ainda há muitos indígenas, tribos e alguns xamãs no Alto Amazonas que realmente detêm um conhecimento e uma cultura de mundos mágicos e outras realidades inimagináveis, pessoal. Esperemos que um dia tudo isso venha à tona de uma força muito avassaladora para trazer um pouco mais de paz, felicidade, energia e propósito a todos os homens contemporâneos. Aqui um outro trecho que eu acho interessante falar para vocês, pessoal. Olha só o que dizia Dom Juan Matos: talvez algum dia você aprenda, a ver, e então saberá se as coisas importam ou não. Para mim nada importa, mas talvez para você tudo importará. Você já devia saber que um homem de conhecimento vive pelos seus atos, não por pensar nos atos, e não por pensar no que vai pensar depois que acabar de agir. Um homem de conhecimento escolhe um caminho de coração e o segue, e depois olha e se regozija e ri, e então ele vê e sabe que sua vida terminará muito depressa, sabe que ele, como todos os outros, não vai a parte alguma, sabe porque vê que nada é mais importante do que qualquer outra coisa. Trecho de Uma Estranha Realidade, página 83. Aqui um outro trecho bem interessante, pessoal, que vocês vão adorar. Bem simples, ó. O que nos torna infelizes é o desejar, dizia Dom Juan. É o princípio do budismo, né, pessoal? Carlos Castaneda César Salvador Aranha Castaneda nasceu em 25 de dezembro de 1925 e morreu em 27 de abril de 1998. A autoconfiança de um guerreiro não é a autoconfiança de um homem comum. O homem comum procura certeza aos olhos do observador e chama isso de autoconfiança. O guerreiro procura impecabilidade aos próprios olhos e chama isso humildade. O homem comum está preso aos seus semelhantes, enquanto o guerreiro só está preso ao infinito. Tem vários trechos interessantes, pessoal. Tem tantos que eu selecionei só alguns. O crepúsculo é a fresta entre os mundos, que é a hora do entardecer, quando o sol se põe, é a hora mágica das antigas tradições, assim como é no Antigo Oriente. A sensação de importância faz a pessoa sentir-se pesada, desajeitada e vaidosa. Para ser um homem de conhecimento, ele tem de ser leve e fluido. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É um pequeno resumo da obra de Carlos Castaneda e do fascinante mundo do índio Yaqui, descendente dos toltecas antigos, chamado Dom Juan Matos. É uma grande viagem para mundos mágicos, fantásticos. Se é uma ficção, se é uma real, acho que isso pouco importa nessa altura. O importante é que você, lendo os livros dele, você entra num mundo fantástico e numa realidade que você imaginava que não existia. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado. Curta o canal, compartilhe, divulgue para os amigos. Valeu, até a próxima.